Você já ouviu falar sobre o nazireado? Alguém já ouviu falar? Levanta assim sua mão. Poucas pessoas já ouviram falar sobre os nazireus, né? E o que de fato, Demi, são os nazireus? Nazireus, né, lá na época de Israel, eram pessoas que eram totalmente separadas, né? Desde o ventre das suas mães, né, seus papais, suas mamães já pegavam aquele filho e falavam assim: eu vou entregar esse filho realmente para viver completamente para o Senhor Jesus. E eles faziam um voto com o Senhor, né? O nazireu, né, o Senhor já falava em sua palavra que eles não poderiam cortar os seus cabelos, eles não poderiam tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, eles nem poderiam nem sequer pegar em algum cadáver, seja de pessoas, seja até de animal. Eles tinham um voto com Deus, e eles tinham que cumprir com aquele compromisso com o Senhor, e eles tinham esse chamados para ser um nazireu, homens e mulheres, totalmente separados para o Senhor Jesus, amém? Era um voto de um compromisso com o Senhor, e uma prática religiosa que acontecia em Israel naquele tempo. E por isso eu quero te convidar, abra suas Bíblias aí em Juízes, amém? Capítulo 13. E a gente vai falar sobre um homem que vocês com certeza já cresceram ouvindo falar dele, né? Que é Sansão, amém? Fala assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Então, hoje nós vamos refletir sobre a vida de um dos personagens mais intrigantes do Velho Testamento. Eu lembro quando eu era criança, lá na escola dominical, quando falava de Sansão, pensava talvez: será que um dia eu posso ter assim uma força sobrenatural como Sansão, uma queixada de jumento, matar um exército, né, ter uma força assim sobrenatural? Gente, Sansão de fato foi um cara extraordinário, como eu acabei de falar, um dos personagens mais intrigantes do Velho Testamento. Afinal, ele foi muito usado por Deus na sua geração. Mas hoje nós vamos aprender com o processo de Sansão, com a caminhada de Sansão, e o que nós podemos trazer para as nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. Sansão foi um homem nascido de um milagre, separado totalmente por Deus e para ele, né? Desde o ventre da sua mãe, ele foi escolhido como libertador do seu povo. Israel enfrentava ali um período de escravidão, né? E o Senhor, né, separou Sansão para ser o libertador do seu povo naquela época. Só que Sansão cresceu separado por Deus, ungido pelo Senhor, mas como todos nós sabemos, nós infelizmente vivemos num corpo caído. Desde Adão, né, o homem pecou, ou seja, todos pecaram e destituídos da glória de Deus, ou seja, todos nós pecamos, até que Jesus, né, precisou vir aqui na terra. Deus se fez homem através do seu Filho Jesus Cristo, e lá na cruz
ele realmente se fez justiça por cada um de nós. Amém? E através de Jesus, hoje nós podemos ter de volta comunhão com Deus. Então, na carta aos Hebreus, capítulo 11, Sansão tem seu nome registrado na galeria dos heróis da fé. Sansão, de fato, foi um homem extraordinário. Ele foi escolhido para fazer a diferença na sua geração, mas ele naufragou durante o seu processo. Ou seja, ele pisou na jaca, trazendo aqui para o nosso ditado popular. Ele foi um vacilão, trazendo aqui novamente para a nossa linguagem mais popular. Ele vacilou, por seus relapsos, durante o seu chamado, ele foi um cara que, de fato, enfiou o pé na jaca. Ele foi negligente ao seu chamado. Ele foi um cara que sabia que ele tinha sido escolhido pelo Senhor, mas mesmo assim, ele foi negligente ao seu chamado. Ele foi totalmente displicente com as suas obrigações de nazireus. E a história de Sansão, ela vai nos ensinar bastante como nós vivemos um cristianismo verdadeiro nos dias de hoje. Afinal, todos nós que estamos aqui hoje, Paz Church Sobral, todos nós fomos escolhidos, todos nós fomos chamados por Deus para um propósito aqui nessa terra. Amém? Você acredita nessas verdades? Todos nós fomos chamados por Deus. Ele te entregou uma missão, Ele te entregou um propósito de expandir o seu reino aqui nessa terra, de fazer discípulos de Jesus aqui nesta terra. E nós vamos aprender com a história de Sansão. Repita comigo: não basta ter um chamado e dons espirituais. Vamos falar assim, mais forte assim, A gente acabou de acordar, mas acredito que vocês estão cheios aí do fogo do Espírito Santo. Vamos lá? Não basta ter um chamado e dons espirituais. É preciso obedecer e permanecer. Gente, isso é muito forte. Sansão, ele tinha sido escolhido por Deus, ungido por Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor habitava em Sansão. Mas não basta ter apenas o chamado, não basta ter apenas dons, não basta apenas o Espírito de Deus repousar sobre nós, se nós não obedecermos aquilo que o Senhor nos deixou, se nós não perseverarmos e nós não permanecermos em Deus. Está fazendo sentido para vocês? Amém? É necessário, fala para o seu irmão, é necessário permanecer. É necessário que nós venhamos permanecer fiel no Senhor. Olha aqui o que fala em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta de nações. O Senhor falando, de fato, para Jeremias. Eu o constituí profeta de nações. Mas essa palavra é para cada um de nós nesta manhã. Desde o ventre da sua mãe, pastor de Sobral, o Senhor já havia os escolhido. Ele já havia os chamado para um propósito muito maior do que vocês mesmos. Amém? Glória a Deus. Ele já tinha consagrado vocês. Então, assim como Sansão, todos nós realmente precisamos ter uma vida onde nós vamos realmente ter que honrar o chamado de Deus sobre as nossas vidas. E a pergunta que eu quero que fique ecoando no seu coração durante essa semana, lá no seu trabalho, na sua escola, lá na sua faculdade é: o que é que você tem feito com aquilo que o Senhor colocou em suas mãos? O que é que nós temos feito com o chamado que o Senhor entregou para cada um de nós? Por favor, de tudo,
que eu possa falar hoje aqui nesta manhã para você, eu preciso que você saia daqui com esta pergunta dentro do seu coração: o que eu estou fazendo com o chamado de Deus para a minha vida? Sansão, um homem escolhido por Deus. Sansão, gente, não foi um acidente. Sansão, ele de fato não nasceu por acaso. Sansão, de fato, não nasceu como qualquer outro, não. O Senhor entregou uma palavra para a sua mãe e falou: olha, eu vou te dar um filho, afinal, ela era estéril. Eu vou te dar um filho, mas esse filho você vai entregar para mim e você vai fazer um voto de Nazireu. Sansão não foi um acidente. Sansão, ele realmente nasceu com um propósito. Fala assim comigo: propósito. Ele tinha um propósito. E nós precisamos trazermos à nossa mente hoje o propósito na qual o Senhor entregou para cada um de nós. Amém? Em Juízes 13:5 fala: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Então, assim como Sansão, você vai ver eu repetir isso muitas vezes nesta manhã, nós também fomos escolhidos pelo Senhor. Nós também fomos chamados por Deus para um propósito maior do que nós mesmos aqui nessa terra. Amém? Somos chamados como reis e sacerdotes para fazer a diferença em nossa geração. Em 2 Timóteo 1:9 fala: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Ele nos convocou, Ele nos comissionou para a sua santa vocação, para que nós venhamos cumprir com o nosso propósito e com o nosso chamado aqui nessa terra. Sansão, ele foi levantado na sua geração para fazer a diferença, foi escolhido no tempo difícil, para ser libertador da sua casa, da sua parentela, do seu povo. E hoje o Senhor, Ele também te convoca. Será que você está disposto a pagar um preço de Nazireu? Mas eu não estou falando assim como Sansão, mas de você entender o chamado de Deus para a sua vida, e você viver uma vida realmente de fato separada para Ele, para cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. O Senhor hoje, Ele te convoca, Ele te chama a viver esse chamado, a ser libertador do seu povo aqui nessa terra. Amém? Vocês estão muito calados aí, estou achando que estou indo muito rápido. Amém? Está todo mundo entendendo, né? Amém? O Senhor não nos chama, gente, apenas para sermos frequentadores de culto de celebração. Talvez isso te doa hoje, mas o Senhor não te chama apenas para ser um frequentador de culto, para vir aqui todo culto de celebração e aí levantar a sua mão, e aí você chorar, e aí você espernear, e aí você se ajoelhar. Mas se amanhã, segunda-feira, a sua vida não fizer a diferença nos lugares onde você está, gente, nós precisamos nos perguntar: que tipo de evangelho é que nós estamos vivendo? O Senhor não nos chamou para sermos esquentadores de banco, né? Tem essa palavra aí que as pessoas falam, né? Mas o Senhor não nos chamou para sermos frequentadores de culto. Vir para a casa de Deus não é apenas, não é nem apenas, mas não é entretenimento gospel.
Vir para a casa do Senhor não é, não tem nada para fazer no domingo, então eu vou para a Paz Church Sobral, porque lá tem um ambiente legal, lá as pessoas vão me acolher. Não, o Senhor te traz aqui para um propósito, e esse propósito é te comissionar para viver uma missão lá fora. Amém? O Senhor, Ele te convoca. Então, você está aqui hoje, pode até ser o começo de algo, e eu fico muito feliz por você estar aqui hoje, amém? Eu fico muito feliz, porque isso pode ser o pontapé, você pode estar dando o seu primeiro passo, mas nós recebemos algo de Deus que é tão precioso, realmente a nós nos foi confiado, algo algo que é realmente valioso, chamado de Deus, e a nós, individualmente, para cada um de nós, foi entregue algo para fazer e para compartilhar. Mas, novamente eu te pergunto, o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Será que nós estamos sendo bons mordomos daquilo que o Senhor nos entregou? Eu necessito que essa pergunta fique ecoando no seu coração. Sansão, um homem forte, mas relapso, indisciplinado. E aqui neste ponto, também vai um alerta para cada um de nós que está aqui hoje, pois a palavra fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não há ninguém tão espiritual, que o pastor até fala, uau, que não possa pisar na jaca, aliás, meter o pé na jaca. Não há ninguém tão espiritual, aliás, existiu Jesus, mas hoje não há ninguém, e é por isso que a palavra de Deus, ela nos adverte, ela está falando para nós, ei, Paz Church Sobral, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, e por isso nós precisamos ter muito cuidado, e a gente ter de fato disciplina nas nossas vidas, para não deixar nos levar pelas paixões desse mundo. E nós que cremos na tricotomia humana, fala assim para o seu irmão, tricotomia humana. É só para mim beber água. Nós que cremos na tricotomia humana, sabemos que nós somos um espírito que contém uma alma e habita no corpo. Amém? E quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos um novo nascimento em nosso espírito. E a gente vem aqui na frente, eu decido hoje aceitar Jesus como meu único, suficiente Salvador. Aí vai ter pessoa que vai chorar, vai ter pessoa que não vai sentir nada, e está tudo bem, não é sobre isso, mas a gente vai perceber que quando a gente chega em casa, a conta de luz ainda está lá para pagar. Mas a gente vai perceber que quando a gente chega em casa, os nossos medos, os nossos anseios estão ainda conosco. E a gente, meu Deus, eu não acabei de aceitar Jesus? Não era para tudo, tipo, no passe de mágica mudar? Não, não é assim. Nós recebemos um novo nascimento em nosso espírito. Mas aí nós vamos ter que passar por um processo de metanoia, um processo de mudança de mentalidade. Muitas das vezes também um processo de cura interior nas nossas almas. E dentro desse processo, a palavra de Deus vai falar que é de glória em... Ninguém muda da água para o vinho. Tem pessoas que vão ter uma caminhada mais rápida, né? Vão fazer realmente mudanças mais radicais, mas vão ter pessoas que o processo é mais demorado, é de glória em glória, um processo de metanoia.
Mas o que nós precisamos como discípulos de Jesus entender nesta manhã é que nós não podemos brincar, sermos indisciplinados, sermos relapsos, como Sansão foi. Sansão, ele sabia do propósito, do chamado de Deus, que o Espírito de Deus estava sobre ele, mas ele estava brincando com o pecado. Ele não podia nem casar com uma mulher de um outro povo. Graças a Deus que até hoje você for em outro país, você pode casar com outra mulher. Mas ele nem podia casar com uma mulher de um outro povo. E sua mãe fala assim: não tem ninguém aqui da sua casa, da sua parentela para você tomar como mulher. Você vai ter que tomar aquela filisteia, aquela incircuncisa. Ele estava brincando com o pecado. Ou seja, não basta ter apenas um chamado, não basta ter apenas dons espirituais, é preciso obedecer e permanecer. Amém? Está fazendo sentido, gente, aí para vocês? Amém? Mas enquanto isso, gente, o nosso homem interior, ele fica tentando voltar. Aquele antigo Demir rabugento, chato, sabe, e que se deixava levar pelas paixões desse mundo, de segunda a segunda ele fica batendo na porta. Ei, dá uma brechinha aí, estou a fim de voltar. Pá. Dá uma brechinha aí, estou a fim de voltar à tona. Sabe por quê? Nós recebemos um novo nascimento em nosso espírito. Mas, por enquanto, nós ainda estamos num corpo caído, até o dia da volta de Jesus, onde nós teremos um corpo glorificado. E se nós não tivermos cuidado, se nós não formos disciplinados, entendendo realmente que nós precisamos nos colocar no lugar de obediência, nós vamos acabar metendo o pé na jaca. Pois apesar do seu chamado, Sansão logo revela uma fraqueza grave. Ele não conseguia dominar os seus desejos. Em Juízes 14:3 fala: porventura não há entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, mulher para que tu vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Então sua negligência para com seu chamado o fez flertar com o pecado e cair em armadilhas mortais. E muitas das vezes, nós somos Sansão. Muitas das vezes nós tomamos um lugar e achamos que nós somos fortes. Não. Esse aqui é o meu limite, mas eu vou ficar vivendo direto em cima do meu limite. Afinal, eu sou forte, eu sou espiritual. Eu oro 24 horas por dia, jejum a semana toda. Logo, eu jamais vou passar do meu limite. Eu vou ficar aqui, o pecado aqui, e eu vou ficar aqui pertinho do pecado. O que a palavra de Deus nos ensina? Cara, faz como José, corre para longe do pecado. Ninguém luta contra o pecado. A palavra de Deus nos ensina a fugir do pecado. Mas ela também nos ensina a resistir o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas do pecado, nós precisamos correr para longe. Amém? Do pecado, nós precisamos não mais andar no limite, mas andar a léguas de distância. E nós temos visto, gente, uma geração inteira. Ontem a gente no culto de Iflin, a gente falou um pouco sobre isso. A gente tem visto uma geração inteira, correndo atrás enlouquecidamente, desenfreadamente mesmo, atrás de sucesso. E aí, os jovens, a nossa geração tem corrido atrás disso, e 100% das vezes que a gente vê as pessoas, primeiro, começam a negociar princípios. Segundo, elas começam a negociar a sua fé. Não, tudo vira relativo.
começam a negociar a sua fé, daqui a pouco elas começam a negociar a sua identidade, rejeitando quem elas são em Cristo. E nós precisamos tomar posse de uma verdade: nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós somos filhos de Deus, sacerdócio santo, povo santo aqui nessa terra, e nós fomos escolhidos para fazer a diferença em nossa geração. Afinal, não foi em vão que o próprio Jesus falava: vós sois sal da terra e luz do mundo. Como é que eu vou ser sal da terra e luz do mundo se eu estiver negociando os meus princípios, se eu estiver de fato abnegando a minha fé, rejeitando quem eu sou em Cristo? Nós precisamos ter realmente uma identidade firme, um posicionamento firme, sólido, de quem nós somos em Deus, amém? E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Instintos não dominados se tornam senhores sobre nós. Provérbios 25, 28 fala: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Mas você já tem domínio próprio. O Espírito Santo de Deus que habita em você, ele está realmente te dá totalmente aí disponível o próprio domínio próprio dele. É só você acessar. Não se deixe realmente ser controlado, dominado pelos seus instintos humanos, mas se deixe realmente, se coloque, né? A palavra de Deus fala lá que Paulo estava falando: eu me coloco, eu levo o meu corpo como escravo de Cristo. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. Em 2 Pedro 2:19, a parte B fala: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Muitos têm dons, carismas, talentos, chamados lindos, um propósito lindo, mas sem caráter. O dom, o talento, o propósito, o chamado, ele se torna um perigo. Dom sem disciplina leva à destruição. Gente, isso é muito forte. Porque às vezes a gente fica depositando a nossa fé nas coisas que a gente sabe fazer. Às vezes a gente fica depositando a nossa confiança: não, mas eu sou bom fazendo isso. Não, mas eu sou um líder de célula top. Eu sei fazer a célula crescer, eu sei fazer o discipulado da minha célula, e você acaba tirando a sua dependência totalmente de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, e tirar a nossa dependência de nós mesmos. A palavra de Deus fala: maldito o homem que confia no homem. Não é de eu confiar no meu irmão, não, é de eu confiar em mim mesmo, achando que eu sou o top das galáxias. Mas a palavra de Deus que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É necessário que a gente seja realmente, coloque o nosso coração realmente ali disponível e transparente para o Senhor. Sansão, um homem que flertou com o pecado. A história de Sansão e Dalila nos traz vários ensinamentos, mas um dos maiores ensinamentos é o retrato trágico de alguém que subestimou o pecado. Um homem de Deus, escolhido para liderar um povo, mas foi relapso no seu chamado. Sansão acreditava que sempre ele ia ter força. E aí Dalila chegou: qual o segredo, Sansão? Vocês já assistiram o filme? Qual o segredo, Sansão? Não, é tal coisa. Qual o segredo? Não, é tal coisa. Qual o segredo? Não, a força nos meus cabelos. E aí, de fato, a força não estava nos cabelos de Sansão. A força dele estava na sua obediência. A sua força estava realmente quando ele sabia, estava reconhecendo ali a sua dependência em Deus. Mas
ela foi lá, cortou os cabelos, ele foi preso e aí já era tarde demais. Ele já não tinha mais força. Leia comigo aqui o que fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Essa deve ser a nossa atitude como discípulos de Jesus hoje. Nós entendermos que nós somos fracos e não ficar ali vivendo no limite. Não, meu limite é esse, eu vou ficar vivendo aqui. Não, é você reconhecer: não vou nem chegar perto, porque eu sou fraco. Eu reconheço que se eu for até lá, eu vou meter o pé na jaca, então a gente vai fugir daquele lugar. Ele perdeu a total noção da santidade e da dependência de Deus, e por isso Dalila foi lá e seduziu ele. Em Juízes 16, 20, parte B, fala: e ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele perdeu a força, foi preso, teve os olhos vazados, ficou cego, e aí ele virou escravo dos inimigos. Ou seja, o pecado, escute isso, o pecado, ele promete nos trazer prazer, mas ele entrega de fato prisão. Quando brincamos com o que Deus nos mandou fugir, acabamos como Sansão, cegos, perdendo a visão daquilo que o Senhor nos entregou. Cativos, nós somos dominados pelo pecado, e as dores do mundo tenebroso. Nós somos humilhados, nós perdemos a nossa autoridade, realmente. E Romanos 6, 23 fala: o salário do pecado é a morte. E aí, nós somos totalmente afastados da presença de Deus. Amém? Sansão, um homem quebrado que clamou por misericórdia. E aí nós vamos entender aqui que Sansão, o processo todo dele foi quando ele foi escolhido, quando ele meteu o pé na jaca, mas também quando ele foi redimido, quando ele teve a sua redenção. No fim de sua vida, onde ele estava humilhado, cego, Sansão faz algo que ninguém fazia, que ele não fazia há muito tempo, que era o quê? Reconhecer que ele precisava depender do Senhor. E naquele momento, acorrentado, preso, ele faz uma oração: Senhor, por favor, apenas mais uma vez. Ele suplica a Deus: apenas mais uma vez, me usa. Ele reconhece a sua fraqueza. Ele reconhece agora, Sansão, depois de todo esse processo, preso, humilhado, escravo, dominado, agora ele reconhece: de fato, a minha força não vem de mim mesmo, a minha força vem do Senhor. E aí ele vai lá e suplica a Deus: Senhor, por favor, apenas mais uma vez, me usa. Em Juízes 16, 28 fala: então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus. Naquele momento, a galera já estava festejando. Talvez Satanás e os demônios já estavam alegres ali, porque eles estavam vendo que parecia que o propósito de Deus realmente estava acabado ali na vida de Sansão. E eles talvez estavam festejando ali, mas eles não esperavam que Sansão, no final de sua vida, iria reconhecer mais uma vez a sua fraqueza e pedir e suplicar pela força do Senhor Jesus. Então Deus ouve a oração de Sansão, sua força volta, e aí ele realmente é usado, e ele mata aquele montão de pessoas, muito mais
Ele matou realmente muito mais pessoas naquele momento do que aquilo que ele já tinha feito antes. Ele destrói o templo dos filisteus e morre ali com eles, matando mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Mas talvez você esteja assim hoje. Talvez eu contando toda essa história agora de Sansão, em algum momento pois talvez em algum momento eu esteja sendo como Sansão. Pois em algum momento da minha caminhada eu estou me parecendo com Sansão. Em algum momento aqui da minha vida, lá no meu trabalho, onde eu estou me parecendo muito com Sansão. Fraco, caído, envergonhado, mas deixa eu falar algo para você. Também há esperança para a sua vida, também há redenção para cada um de nós, amém? Eu vou repetir para ver se você dá um glória a Deus mais forte, amém? Mesmo que vocês estejam se vendo agora como Sansão, há também esperança para a sua vida, há também redenção para você, porque a palavra de Deus nos promete que em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Então a partir do momento em que nós perseverarmos nele, permanecermos em Cristo, nele nós já somos mais do que vencedores. Dele nós já somos realmente, fomos realmente totalmente redimidos dos nossos pecados. Amém? Em Salmo 51:17 fala: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, fique de pé nesta manhã. A vida de Sansão é uma mistura de tragédia e redenção. Ele foi chamado por Deus, mas ele desprezou o chamado de Deus, se entregou às paixões, do mundo, ele se entregou realmente aos seus desejos, mas no final da sua vida, quando ele reconheceu realmente a sua fraqueza, quando ele reconheceu a sua necessidade de Deus, a graça de Deus foi suficiente para redimir Sansão. Mas como é que o Senhor está encontrando o seu coração hoje? Assim como o salmista está falando aqui, um coração contrito, um coração quebrantado, ó Deus, não resistirás. Ele não desprezarás. Então como é que o Senhor está encontrando o seu coração nesta manhã? Eu quero orar por você e a gente vai cantar aqui uma adoração. Então feche os seus olhos. Pai, eu oro aqui agora pelos meus irmãos, eu quero te entregar, Pai, cada um de nós. Que o Senhor encontre aqui, Pai, um coração contrito, que o Senhor encontre aqui entre nós um coração quebrantado, que o Senhor encontre aqui agora um coração disposto realmente a te obedecer, Paizinho. Senhor, eu oro agora, levanta esta igreja, Pai Church Sobral agora, como verdadeiros nazireus nessa geração. Como verdadeiros nazireus nessa sociedade, um povo escolhido e que foi chamado, separado totalmente para o Senhor. E eu oro agora, Pai, quebranta agora os nossos corações, para que nós venhamos reconhecer, Pai, o quão pequeno nós somos, para que nós venhamos reconhecer o quão fraco nós estamos, e o quanto nós dependemos de Ti, Pai. Um coração contrito, a Tua palavra fala, o Senhor não desprezarás. Por isso encontra-nos nesta manhã, Pai.